Começou mais um ano, teve comissão na igreja e de repente nomearam você como diretor ou diretora de aventureiros. E agora, o que fazer? Beleza, você virou diretor ou diretora de clube de aventureiros. Então vamos lá para a primeira coisa essencial que você não pode deixar de fazer. A primeira coisa que você vai fazer é comprar o manual administrativo do clube de aventureiros. Por quê, Jonathan? Porque aqui tem toda a orientação que você precisa. Inclusive, tudo que eu vou falar a partir de agora tá lá na página 72 do manual administrativo do clube de aventureiros, tá? Aonde fala sobre o cargo de diretor, tá bom? A primeira coisa, quem pode ser diretor ou diretora de um clube de aventureiros? Pode ser um homem ou uma mulher com idade igual ou superior a 18 anos. Ou seja, menor de idade não pode, tá? Você tem que ser maior de idade para liderar um clube de aventureiros. Porque é o seguinte, o diretor ou a diretora do clube de aventureiros, ela é a responsável legal por todos os envolvidos ali na reunião do clube de aventureiros. Então, em todo evento que você fizer, seja acampamento social, ir num desfile, algum projeto na comunidade, na sua cidade ou na igreja, é o diretor ou a diretora que é a responsável legal pelo clube. Então, se der algum problema, é o diretor ou a diretora que vai responder legalmente pelo problema que aconteceu ali pelas pessoas envolvidas, né? Então, é ela que vai assumir a responsabilidade, né? Seja de resolver o problema ou de ser preso em casos ruins, né? Quais, então, são os deveres do diretor e da diretora de clube de aventureiros? Primeiro, ele representa o clube na comissão local da igreja e também na associação pela qual a igreja pertence. Ou seja, então quando tem comissão na sua igreja, tá o diretor, ele que vai representar o clube ali nessa comissão, para tomar as decisões, fazer as perguntas, apresentar todo o planejamento, as ideias e se responsabilizar pelo clube. Segundo, o diretor ou a diretora representa ali as organizações superiores a ele diante das crianças e dos pais. Ou seja, você, diretor ou diretora, ao falar com o pai, com a mãe do aventureiro, você não está ali apenas como você está representando a instituição em si, você está ali como representante do Ministério do Clube de Aventureiros. Então a imagem que você está passando ali é muito maior do que simplesmente de você como pessoa. E outra coisa também, o diretor ou a diretora, ele não representa só o clube ali na comissão. Ele é um líder da igreja, ele é um líder de departamento. Então o diretor, a diretora de aventureiros tem ali um voto ativo nas comissões. Então toda vez que a igreja vai tomar alguma decisão importante relacionada à igreja mesmo, de forma geral, e outras ações ali relacionadas ao ano da igreja, o diretor, a diretora de aventureiros tem um voto ativo ali na comissão para poder opinar também em todas as decisões relacionadas à igreja. O diretor também de aventureiros, ele é responsável por prestar contas de todos os recursos que são colocados ali na sua mão. Sejam recursos humanos, sejam recursos financeiros, bens, atividades, bem materiais relacionados ao clube também. Você é o responsável por tomar conta disso e prestar contas depois para a igreja, né? Acontece muito aqui no nosso clube. Eu sempre pergunto, quem que é o diretor do clube? Quem que é a diretora do clube? É a Rafa? É o Jonathan? Não. O diretor do clube é Deus. E o clube pertence à igreja. Então nós estamos aqui para servir a igreja. O clube tem que servir a igreja. Então nós, como diretores, temos que prestar contas de tudo que nós fazemos relacionado ao nosso clube para a igreja. Afinal, o clube é da igreja. Outra coisa também muito importante, tá? Você como diretor, diretora de clube de aventureiros, é responsável por manter e cuidar das coisas que o clube já tem. Uma coisa que acontece muito, infelizmente, em alguns clubes, é que, imagine só, o clube tem um monte de coisa, tem barraca, tem cozinha, tem material, tem recursos ali para passar as especialidades de formas criativas. Aí, de repente, o diretor, ele sai do clube e uma outra pessoa assume. De repente, o clube não tem nada. Porque o diretor diz, não, fui eu que comprei, então é da minha gestão, e leva embora. E aí o clube fica sem nada.
Isso não pode acontecer, gente. Vamos pensar na saúde, no crescimento do clube. Então, tudo aquilo que o clube já tem enquanto você assumiu, preze por cuidar bem, por conseguir mais coisas e deixar o clube mais forte. Você como líder deixa um legado, líder deixa um legado para as outras gerações e para os outros diretores também. Então cuide bem do que o clube tem agora, para você entregar tudo bonitinho do jeito que está para o próximo diretor e, se possível, deixar melhor ainda para a próxima pessoa que vai assumir depois de você. O diretor também, ele coordena as reuniões de diretoria e comissões executivas do clube. Ou seja, toda vez que o clube vai ter alguma reunião, vai decidir alguma coisa, vai ser orientado a algum conselheiro, alguma conselheira, vai fazer algum planejamento, o diretor sempre tem que estar ali, a par de tudo, tá? E é ele que faz essa organização, que dirige, que orienta todo mundo para essas reuniões andarem da melhor forma possível. E outra coisa também muito importante, e olha só, isso sempre acontece nos clubes, o diretor, ele é responsável ali por resolver os problemas que aparecem no clube, tá bom? Orientar o pessoal de como resolver esses problemas, e caso esse diretor, essa diretora não consiga resolver esses problemas certinho, de forma sozinho, né? Ele pode sim acionar a comissão da igreja, os outros anciões também, para pedir orientação, tá? Então, quando aparece um BO no clube, sim, é você, diretor, você, diretora de clube, que vai resolver esses BOs, esses pepinos. Estes são alguns deveres do diretor e ele não pode ser transferido para mais ninguém, tá? Então essas são responsabilidades suas, diretor e diretora de clube de aventureiros. Não passe essas responsabilidades para mais ninguém. É dever seu. Mas o diretor tem sim outras funções que ele pode sim transferir para outras pessoas. Então é o seguinte: por exemplo, zelar pela honra e pela visão que as pessoas têm do clube, tanto internamente no clube quanto lá fora. Ou seja, as relações públicas do seu clube, como que as pessoas enxergam o seu clube, como que seus aventureiros e seus conselheiros enxergam o clube. Então, como é feito essa divulgação do clube, para as pessoas conhecerem o seu clube. Então, essa é uma das atividades que você, como diretor, pode passar para uma outra pessoa fazer. Ache aquela pessoa bem comunicativa, que gosta de fazer um vídeo, gosta de fazer uma foto bacana, que conhece muita gente, para essa pessoa te ajudar nessa área também. Agora, se você consegue fazer isso também, não tem problema nenhum. Outra função também que é transferível é aplicar disciplina onde seja necessário e aplicável. Então, se um aventureiro fez alguma coisa de errado, aprontou, deu algum problema, não necessariamente precisa que o diretor vá lá corrigi-lo e aplicar essa disciplina nessa criança, tá? Pode ir um conselheiro, pode ir um instrutor, alguém ali que está na sua diretoria para te dar esse aporte, tá? Dependendo do caso também. Lembrando, pessoal, de um assunto muito sério e importante. Nós, como clube de aventureiros, não podemos tomar medidas drásticas ao intervir assim um problema com uma criança, tá? A gente pode orientar, nós podemos repreender, mas de forma nenhuma a gente pode tomar atitudes muito extremas, não pode ter nenhum tipo de violência. Sempre é bom você lembrar do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Pra gente tomar cuidado e trabalhar com muito carinho esses detalhes, tá bom? Outra coisa também é treinar cada colaborador do clube no cargo e na função que foi atribuído para ele. Ou seja, você tem ali um instrutor de especialidade, você tem um conselheiro, um instrutor de classe. Não necessariamente você, como diretor, você precisa instruir todos eles. Se você tiver alguém com bastante capacidade que consiga orientar essas pessoas, em cada uma no seu respectivo cargo e função, você pode ter esse apoio, esse suporte e outra pessoa te ajudar nessa função. Mas, caso não tenha ninguém assim no seu clube, é sua responsabilidade sim, tá, diretor? De você conversar com todos e orientar eles em cada uma de suas funções. E se você, como diretor e diretora, não sabe a função e o que faz cada um desses outros cargos, quais são os cargos que envolvem o clube de aventureiros, é para isso que nós temos, mais uma vez eu digo, o manual administrativo do clube de aventureiros, tá? Você precisa ter ele como diretor, tá bom? E o clube precisa ter esse manual. Então, gente,
Sério, ali tem tudo que você precisa para tirar e sanar essas dúvidas. Então o clube tem que ter isso. Se o seu clube não tem, dá um jeito de arrumar, que vai ser uma super mão na roda para sua gestão e para gestões futuras também no seu clube. E por fim, a última função que você pode delegar para outras pessoas é cuidar da rede familiar no clube de aventureiros. Tá? Na rede familiar, você tem todo um trabalho legal que você faz ali com os aventureiros e com os pais deles, tá? Aproximando mais ainda esse contato do clube com os pais e dos pais com o clube, tá? Então, não necessariamente você precisa ficar à frente desse projeto, tá bom? Você pode delegar a outra pessoa, mas mais uma vez eu enfatizo, assim como nessa função e as outras, se não tiver ninguém no teu clube que possa fazer isso por você, é sua função fazer sim, tá? Não pode deixar de fazer. São coisas essenciais para um bom andamento do clube de aventureiros. Então, essas foram algumas funções do diretor de clube de aventureiros, mas agora eu vou passar para vocês algumas dicas, tá bom? Primeira dica é você ter o manual administrativo do clube de aventureiros. Olha só, com ele, além de você saber a função de você como diretor, a função e responsabilidade de todos os outros cargos, a história do clube, a ideologia, todos os aspectos específicos do clube, você encontra ali também modelos de programação, de autorizações, explicações de como agir com as crianças, parte ali legal também relacionada à lei. Então, assim, tem muita coisa. Então, leve com você para o clube, leve ele nas reuniões, leve ele nas reuniões dos pais, porque sempre que bate uma dúvida e você não sabe como falar com as pessoas ou como agir naquele momento, o manual administrativo vai ser a mão na roda ali que vai te dar esse suporte de conhecimento para você. Então, tenha o manual administrativo do Clube de Aventureiros no seu clube e com você. A nossa próxima dica é: não seja uma ilha, tá? Olha só, diretora de aventureiros, não tente levar tudo sozinho, não tente resolver tudo sozinho ou levar o clube para frente sozinho, tá? Entre em contato com outros diretores, outras diretoras de clube de aventureiros, conselheiros, conselheiras, dá uma ligadinha aí para o seu regional, para sua regional, para algum líder que você conheça ou até membros normais de outros clubes, tá? Porque muita coisa a gente não consegue fazer sozinho e conversando com outras pessoas você pode pegar ótimas dicas sobre programação, dica de como lidar com o aventureiro. Tem muita coisa que a gente só aprende na prática, então nada melhor para aprender do que com quem já passou por isso, né? Então não leva as coisas sozinho, né? Nós somos uma grande família de lenço, né? Conte com os seus familiares de lenço aí para estar te ajudando nessa caminhada aventureira. Nossa próxima dica é pesquise. Não tenha medo de pesquisar. Então, entre em grupos de WhatsApp relacionados a clube de aventureiros. Existem diversos por aí, por exemplo, tem aquele grupo do Aventureiros do Brasil, tem a do Sou Aventureiro, com bastante gente legal lá que pode te dar um auxílio também. Tem canais no YouTube, como o nosso canal, por exemplo, que ainda tem um site com todas as informações ali de especialidade, de classe, com modelinhos de trabalho. Existem páginas no Facebook, em grupos de Facebook também, outros sites que falam sobre aventureiro. Então, assim, todo ano você vai receber ali da associação um calendário anual com os eventos e coisas que você tem que fazer, certo? Mas tem muita coisa que você vai ter que procurar ideia para colocar aquilo em prática. Então, para ter ideias melhores, quando você não sabe muito bem como colocar aquilo na prática, entra esse momento de pesquisar. Não tenha medo de pesquisar, é pesquisando que você encontra mais ideias legais. Tem até uma frase que fala assim, que a criatividade e as ideias, elas vão chegar até você, mas ela tem que encontrar você trabalhando. Então pesquise, procure, que vai vir muitas ideias legais para você. Quarta dica, tenha um bom relacionamento com os pais do seu aventureiro. Olha só, o aventureiro, ele não vai chegar, colocar a mochila nas costas, entrar no carro e sair dirigindo até o teu clube. Né? Nós precisamos dos pais. O nosso trabalho como clube de aventureiros não é criar a criança para o resto da vida. Nós damos um suporte e essa educação ela é continuada em casa. Então nós precisamos dos apoios dos pais. E olha só, além do apoio dos pais, vai fazer uma diferença gigantesca na hora de concluir as classes, especialidades do seu aventureiro, que muita coisa às vezes não dá para fazer no horário de clube, ele vai fazer em casa. Também você consegue apoiadores que vão fazer uma diferença gigante no teu clube, tendo a amizade desses pais.
Tem muito pai e muita mãe que te ajuda numa social. Tem pai e mãe que às vezes ajuda comprando alguma coisa pro clube. Tem pai e mãe que ajuda levando a criança pro clube. Então, assim, são apoiadores chave que você precisa ter no seu clube. Se você não tem o carinho e a simpatia dos pais, vai ficar bem difícil você ter um bom relacionamento com as próprias crianças, né? Nossa próxima dica é se prepare. Você como diretor, diretora de clube de aventureiros, não tem uma obrigação lá no manual falando que você tem que ter as classes, especialidades ou o lenço de líder de aventureiro. Mas é importante que você procure ter essas coisas, porque não tem como você cobrar da criança algo que você não tem. Imagine só, chega uma criança para você, de repente faltou um instrutor hoje, lá da classe de abelhinhas. Aí de repente a criança fala: "Ih, tio, tia, a gente ia fazer uma lição hoje, que lição que a gente faz?" Aí você abre a pastinha, fica olhando, tentando entender a lição, procurando na internet se tem pastinha respondida. Agora, se você já fez as classes, você não tem esse problema. Qualquer instrutor que faltar, você está apto, você tem conhecimento para pegar aquela classe e passar para a criança, porque você já fez, porque você já conhece, né? Da mesma maneira que nem a classe de líder, né? Você procura se capacitar mais, você acaba estudando sobre o ECA, sobre como funcionam as leis, como funciona a psicologia das crianças, você aprende mais para servir melhor, para atender melhor, você se torna uma pessoa mais capacitada para lidar com todo tipo de problema que pode surgir no seu caminho. E, consequentemente, você consegue dar um suporte, um apoio, um exemplo muito mais bonito e completo para essa criança. E essa criança vai ver que você se esforça, que você fez sua classe, que você é líder, que você fez suas especialidades e vai querer fazer também. Você vai reparar que ao você ter feito isso, mais pessoas ao verem isso, mais crianças ao verem isso e até sua diretoria ao ver isso, vão começar a fazer também, seguindo o seu exemplo. Afinal de contas, né? Por amor a Jesus, faremos sempre o nosso melhor. Nossa penúltima dica é: escolha bem a sua equipe, tá? Olha só, não escolha pessoas apenas por afinidade. É importante que ela seja legal e se dê bem com você, mas que esse não seja o único critério, tá? Porque procure uma pessoa que vá somar de verdade, uma pessoa que realmente vai ajudar o clube e que vai ser um diferencial para você na sua equipe, que seja uma pessoa capacitada. Porque senão você enche o clube com pessoas que você acha, simpatiza com elas, e chegando na hora todos os problemas e instruções vão ter que ser feitas por você. E aí não é legal, vai te sobrecarregar, você não vai conseguir fazer com excelência todas as atividades que você precisa, e o seu clube vai sentir esse impacto diretamente, principalmente as crianças. Então procure escolher bem a sua equipe com pessoas capacitadas, pessoas com foco real e com uma verdadeira vontade de ajudar. Com isso, você vai evitar muitos problemas durante a sua gestão. E por último, para a gente encerrar, né, confie todo o seu trabalho e dedique ele a Deus. Como eu sempre falo, eu comentei nesse vídeo, né, o diretor, o grande diretor desse clube aqui, né, não é eu, não é Rafa, não é fulano. O diretor grande geral desse clube é Deus, né? O clube é dele. E ele vai te capacitar, ele vai cuidar de você, ele vai cuidar desse clube. É a menina dos olhos dele, o clube de aventureiros. Então, dedique tudo a ele, que ele vai te dar esse suporte, ele vai te proporcionar esse conhecimento, essa capacidade. Se você buscar ele, se você entregar o clube nas mãos dele, busque a Deus em primeiro lugar, que o seu clube terá um grande futuro e um grande sucesso. Então faça o seu melhor. Deus sempre vai fazer o melhor por você, então faça sempre o melhor para Deus também, que as demais coisas vão acontecendo. Essas foram apenas algumas dicas para você que está aí assumindo como diretor, como a diretora, para entender um pouquinho mais da função, tá? Mas fique de olho aqui no nosso canal, que nós vamos falar também dos outros cargos, nós vamos falar também de outras áreas relacionadas à gestão do clube, então fique de olho, tá? Que sempre vai ter umas dicasinhas a mais para você fazer uma gestão melhor do seu clube, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê em outros vídeos também. Valeu!